Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho a história Branca de Neve em inglês, numa versão para nível básico, tá bom? É uma versão mais curtinha para o vídeo não ficar tão longo, porém tem bem a essência ali da história. Olha só então. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. She had skin as white as snow, lips as red as roses, and hair as black as night. Snow White's stepmother, the queen, was very jealous of her beauty. Every day she asked her magic mirror, "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?" The mirror always said, "You are my queen." One day, the mirror said, "Snow White is the fairest of them all." Angry, the queen sent a hunter to take Snow White into the forest and get rid of her. But the hunter felt sorry for Snow White and let her go. Snow White found a small house in the forest. It belonged to 7 dwarfs. They became her friends and protected her. When the queen found out, she gave Snow White a poisoned apple. Snow White ate it and fell into a deep sleep. One day, a prince found her and kissed her. She woke up and they lived happily ever after. Very good! Olha só então. Once upon a time. Once upon a time é o clássico Era uma vez. Então, once upon a time, era uma vez, there was a beautiful princess named Snow White. There was. There é lá, aquilo que não está aqui. Só que there com o verbo be indica existir. E é sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, plural, singular. Então, there was, havia, a beautiful princess. Princess, princesa. E beautiful, bonita, linda. Uma linda princesa named, chamada Snow White, né? Named, nomeada, chamada Snow White, Branca de Neve. Snow é neve e white, branco. Então, Snow White, Branca de Neve. She had skin as white as snow, lips as red as roses, and hair as black as night. She had skin, ela tinha. Had é o passado do verbo have, ter. Então, ela tinha skin, pele, as white as. Ó, as alguma coisa, as é tanto quanto. As white, tão branca, as quanto snow, neve. Então, ela tinha pele tão branca quanto a neve, ou tão branca como a neve. Lips as red as roses. Lips, lábios, red, vermelho, e roses, rosas. Então, lábios tão vermelhos quanto rosas. And hair as black as night. E cabelo, hair, cabelo, as black, tão preto, as night, quanto a noite. Então, ela tinha a pele tão branca quanto a neve, lábios tão vermelhos quanto as rosas e cabelo tão preto quanto a noite. Snow White's stepmother. Stepmother, madrasta. Esse apóstrofo com S é um case possessive, então indica que isso aqui pertence a isso aqui. Você já deve ter visto, por exemplo, Joe's Bar, bar do Joe, né? Então, Snow White é quem? Branca de Neve. Então, a madrasta da Branca de Neve, the queen. Queen, rainha, né? King, rei, queen, rainha. The queen, a rainha, was very jealous of her beauty. Was very jealous of her beauty. Was very jealous. Jealous significa inveja ou ciúmes e é utilizado com o verbo be. Então, é sujeito, verbo be e jealous. I am jealous of you. Eu estou com inveja de você, ou então estou com ciúmes de você, tá? Então, was very jealous. Was, passado. Então, tinha muita inveja, very, muito, né? Of her beauty. Beauty é beleza.
E her, adjetivo possessivo para she. Também pode funcionar como pronome objeto, tá? Para she. Então, Snow White's stepmother, the queen, was very jealous of her beauty. A madrasta da Branca de Neve, a rainha, tinha muita inveja da beleza dela. Ou da sua beleza, né? Every day, todo dia ou todos os dias, she asked her magic mirror. She asked, ask, pedir ou perguntar. Aqui com ed tá conjugado no passado, né? Então, she asked, ela perguntava her magic mirror. Mirror é espelho e magic, mágico. Então, ela perguntava ao seu espelho mágico ou ao espelho mágico dela. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Mirror, espelho. Mirror, mirror on the wall. Espelho, espelho na parede. Wall é parede, né? Em português é espelho, espelho meu, na versão em português. Enfim, mirror, mirror on the wall. Espelho, espelho na parede. Who is the fairest of them all? Fair, no inglês mais antigo, significa bela, tá? E eu digo isso porque fair também é a palavrinha justo. This isn't fair, isso não é justo, tá bom? Mas o fair, ele costuma aparecer, né, em histórias mais antigas, em contos, né, como a palavrinha bonito, belo, bela, né? E o est é utilizado para formar o superlativo, então, o mais, né? Who is the fairest of them all? Então, who, quem? Quem é a mais bonita? Quem é a mais bela? Of them all, de eles todos, de todos eles, de todos, tá? Them, pronome objeto para they e all, eles. Them all tem a ver com todos eles, eles todos. Então, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Então, espelho, espelho na parede. Quem é a mais bela de todos, né? Quem é a pessoa mais bonita de todo mundo? The mirror always said. The mirror always said. The mirror, o espelho, always, sempre, said, passado de say, quer dizer. Então, o espelho sempre dizia, you are my queen, you are my queen. Você é minha rainha. Então, é você, minha rainha, você que é a mais bela, né? One day, the mirror said. One day, um dia, the mirror said. O espelho disse. Snow White is the fairest of them all. Snow White, Branca de Neve, is the fairest, é a mais bela of them all, de todos, é a mais bela de todas, né? Angry, the queen sent a hunter to take Snow White into the forest and get rid of her. Angry, com raiva, né? Angry tem a ver com raiva, então, angry, com raiva, the queen, a rainha, sent. Sent é o passado de send, que é enviar. Então, the queen sent, a rainha enviou a hunter. Hunter, caçador. To take, para take, pegar, tomar ou levar. Snow White, Branca de Neve. Into the forest. Into indica movimento de entrar, então, para dentro da floresta. And get rid. Get rid é se livrar, tá? Get rid, se livrar. Her, pronome objeto para she. Aqui tá como pronome objeto para she, Com raiva, a rainha enviou um caçador para levar Branca de Neve para dentro da floresta e se livrar de ela, se livrar dela, né? Então, com raiva, a rainha enviou um caçador ou mandou um caçador levar Branca de Neve para a floresta e se livrar dela. But the hunter felt sorry for Snow White and let her go. Mas, the hunter, o caçador, felt sorry. Felt é o passado de feel, que é sentir. To feel sorry for someone é sentir pena de alguém, lamentar por alguém. Então, but the hunter felt sorry. Mas o caçador sentiu pena, né? For Snow White. Sentiu pena da Branca de Neve. Ficou com dó da Branca de Neve. And let her go. Let someone go é deixar alguém ir, né? O let, deixar e go, ir.
e a deixou ir, ao her aparecendo de novo como pronome objeto. E deixou ela ir, a deixou ir. Então, mas o caçador ficou com pena da Branca de Neve e a deixou ir. Snow White found a small house in the forest. Snow White, Branca de Neve, found é o passado de find, achar ou encontrar. Então, achou, encontrou a small house, uma pequena casa in the forest, dentro da floresta. It belonged to 7 dwarfs. It belonged to 7 dwarfs. Belong é o verbo pertencer. Belonged está conjugado no passado. Então, ela pertencia, né? A small house, a pequena casa, pertencia to 7 dwarfs. Dwarf é anão. Então, 7 dwarfs, 7 anões. They became her friends and protected her. They became her friends. Became é o passado de become, que é tornar-se. Então, they became, eles se tornaram her friends, amigos dela, seus amigos, and protected her. Protect é o verbo proteger, né? Protected, conjugado no passado. E o her, her aqui como adjetivo possessivo e aqui como pronome objeto. Eles se tornaram amigos dela e a protegeram, né? Protegeram ela, a protegeram. When the queen found out. When the queen found out. Preste atenção. When, quando, the queen, a rainha. Lembra que eu disse que found é o passado de find, que é achar ou encontrar. Agora, find out já significa descobrir. E aqui o found está no passado. Então, quando a rainha descobriu, she gave Snow White a poisoned apple. She gave, ela deu. Gave é o passado de give, dar. Então, ela deu a Snow White, a Branca de Neve, a poisoned apple. Poison é veneno. Poisoned, envenenado, né? Poison também pode ser utilizado no sentido de tóxico. Então, she gave Snow White a poisoned apple. Ela deu à Branca de Neve uma maçã envenenada. Apple, maçã. Snow White ate it and fell into a deep sleep. Então, Snow White, Branca de Neve, ate it, eat. Ate é o passado de eat, que é comer. E o eat aqui está fazendo referência à maçã, né? Então, Branca de Neve comeu isso que é a maçã. And fell into a deep sleep. Fell é o passado de fall, que é cair. Então, and fell into a deep sleep. Into, dentro, lembra aquele movimento de entrar. Deep, profundo, e sleep, além de ser o verbo dormir, também pode ser utilizado como sono. Então, Branca de Neve comeu a maçã e caiu dentro de um sono profundo, dormiu profundamente, adormeceu profundamente. Ou caiu dentro de um sono profundo também poderia ser. One day, um dia, a prince found her and kissed her. A prince, um príncipe. Princess, princesa. Prince, príncipe. A prince found her. Um príncipe a encontrou. Lembra do found, passado de find, achar ou encontrar, e her aqui como pronome objeto. Então, a encontrou and kissed her. E a beijou. Kiss, beijar. Kissed, conjugado no passado. Então, um dia, um príncipe a encontrou e a beijou. She woke up. Wake up é acordar, despertar. Woke, passado de wake. Então, she woke up, ela acordou. And they lived happily ever after. And they lived, e eles viveram. Live, verbo viver ou morar. Lived, aqui conjugado no passado. Então, they lived, eles viveram. Happily ever after, felizes para sempre, né? Esse happily seria de maneira feliz. Ever after. Ever after é o famoso para sempre, né? O ever vai passar uma ideia de sempre e o after depois. Então, até depois do sempre, para sempre. And they lived happily ever after. E eles viveram felizes para sempre.
Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui então agora para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. She had skin as white as snow, lips as red as roses, and hair as black as night. Snow White's stepmother, the queen, was very jealous of her beauty. Every day she asked her magic mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" The mirror always said, "You are my queen." One day the mirror said, "Snow White is the fairest of them all." Angry, the queen sent a hunter to take Snow White into the forest and get rid of her. But the hunter felt sorry for Snow White and let her go. Snow White found a small house in the forest. It belonged to 7 dwarfs. They became her friends and protected her. When the queen found out, she gave Snow White a poisoned apple. Snow White ate it and fell into a deep sleep. One day a prince found her and kissed her. She woke up, and they lived happily ever after.